Basta pesquisar o canal Áudio Novel Imperial no YouTube, clique em se inscrever, ative o sininho para receber as notificações. Capítulo 81, Gaussicus 4. Eu não sou excelente. Se excluirmos o fato de que pratiquei um manual 5 estrelas, nada em mim foi excepcional. Não são minhas estatísticas. Não é meu físico. Não minhas habilidades. Comparado com Kevin, que tinha um sistema para ajudá-lo o tempo todo, ou os outros personagens principais que tinham todos os recursos que podiam pedir, eu não tinha nada. Eu não fui abençoado pela armadura da trama como os protagonistas foram. Tudo o que consegui foi derramando sangue, suor e lágrimas. Ganhei tudo o que consegui colocando minha vida em risco para obtê-lo ou sacrificando algo importante. Eu tinha que pagar com o que eu tinha. Ao enfrentar um adversário como o Alex, que tinha muito mais experiência em combate do que eu, e ainda por cima me impunha um handicap, tinha de lutar usando tudo o que tinha à minha disposição. Assim, escolhi travar uma batalha mental. Como sabia que apesar de ser mais fraco que eu, Alex tinha mais experiência que eu, optei por vencê-lo mentalmente. Tudo começou com o nosso primeiro confronto. Bem quando eu quebrei o nariz dele usando a bainha da minha espada. Foi quando a surra mental começou. Ao vencer logo no primeiro confronto, já havia começado a dar o tom da batalha. A confiança que ele tinha desde o início da luta havia diminuído, e o que a substituiu foi o choque e a raiva. Sempre foi orgulho. Tendo lido muitos romances com jovens mestres arrogantes, eu sabia que para indivíduos orgulhosos como ele, apenas uma pequena perda era suficiente para influenciar suas ações. E eu estava certo. A partir daí seus ataques começaram a se tornar mais previsíveis e suas emoções passaram a influenciar suas decisões. Eu então comecei a bloquear todos os seus ataques. Com cada estocada ou facada de sua lança, um dos meus anéis bloquearia continuamente todos os seus ataques. Quanto mais ele atacava, mais ele percebia que não podia fazer nada. Ele estava desamparado. Mais uma vez, sua confiança sofreu outro golpe e a dúvida começou a surgir em sua mente. Frustração, aborrecimento, raiva, impaciência. À medida que essas emoções começaram a se instalar em sua mente, a cada minuto que a luta continuava, ele se tornava mais desleixado. Sua mentalidade fraca levou à sua perda. A abertura que criei com meus anéis poderia ter sido facilmente identificada se ele tivesse pensado nisso com cuidado. Com ele sendo alguém que lutou muitas batalhas antes, ele deveria ter notado isso facilmente. No entanto, devido à instabilidade de seu estado mental, ele ignorou esse cenário e partiu para a vitória. Ele caiu em uma armadilha tão óbvia e eu capitalizei isso. Olhando para Alex que estava desmaiado no chão, sob meus pés, uma sensação estranha surgiu dentro de mim. Então é assim que se sente ao vencer, hein? Eu não era excelente. Eu não precisava ser excepcional. Eu não precisava que a armadura da trama me seguisse constantemente. Eu não precisava pegar todos os itens de trapaça para mim. Tudo o que eu precisava fazer era polir o que eu tinha e fazer o devido com ele. Uá! Engolindo toda a arena, aplausos estrondosos da multidão ressoaram por todo o estádio. Fu! Respirando fundo, aproveitei o momento. Eu não gosto desse sentimento. Entrando no palco, o apresentador olhou para Alex que estava desmaiado no chão por alguns segundos antes de olhar para a multidão e anunciar. E o vencedor do duelo é Rendover. Uá! Mais uma vez, aplausos ressoaram pelo estádio enquanto todos começaram a gritar meu nome. Ren! 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 Sob a enxurrada de aplausos, olhei ao longe e vi meus pais torcendo com a multidão. Até meu pai, que geralmente era estoico, torcia ao lado de todos. Apesar de todas as probabilidades, depois de lutar por 5 horas e 46 minutos, Rendover conseguiu derrotar Alex Cloudbourne. Um candidato ranqueado renomado trazido por nosso próprio vice-mestre da guilda.
Enquanto as câmeras apontavam para as arquibancadas e o rosto de Martim era mostrado nos telões da arena, todos viram Martim olhando de forma expressiva para a arena. Ninguém conhecia seus pensamentos. Ele parecia completamente indiferente a tudo. Quase como se o que aconteceu não tivesse nada a ver com ele. Apontando as câmeras para mim, o apresentador continuou. Usando alguma técnica desconhecida, Ren criou uma defesa impenetrável que criou enormes dores de cabeça para seu oponente Alex. E através. Como o anfitrião continuou falando e repetindo os destaques da partida nas telas grandes, deixei a arena e voltei para o vestiário. Assim que coloquei os pés fora da arena, minha mãe apareceu no caminho para o vestiário. Ren. Correndo em minha direção, minha mãe se lançou em minha direção e me abraçou com força. Como ela estava correndo muito rápido, no momento em que ela me abraçou, senti como se todo o ar tivesse sido arrancado de mim e dei 2 passos para trás. Ok. Você está bem? Você está ferido em algum lugar? Liberando-me de seu abraço, minha mãe deu tapinhas em todo o meu corpo para verificar se havia algum ferimento. Para ser sincero, o abraço dela doeu mais do que o que Alex fez durante toda a luta. Estou bem. Sorrindo amargamente, flexionei meus braços e assegurei a ela que estava bem. Isso é bom. Suspirando de alívio, minha mãe me olhou com curiosidade antes de perguntar. Ren, quando você ficou tão forte? Ouvindo sua pergunta, minha boca se contorceu. Eu não poderia simplesmente dizer a ela que este mundo era baseado em um romance que criei e que aproveitei meu conhecimento como autor para pegar alguns itens de trapaça. Felizmente, eu já havia inventado uma boa desculpa de antemão. Mãe, você esqueceu que tipo de lugar eu frequento? Franzindo a testa, minha mãe mergulhou fundo. Eu sei que o Loki é a melhor academia no domínio humano, mas de repente você passou do rank G para o rank F em menos de 3 meses. Isso não é algo que pode ser alcançado em tão pouco tempo. O que ela disse faz sentido. Normalmente, as pessoas levavam de meio a 1 ano inteiro para subir de posição. Subir de posto repentinamente em apenas 3 meses não parece natural. Onde está Nola? No final, eu só pude fingir ser ignorante sobre a pergunta dela e mudar o assunto para um tópico diferente. Ela está com seu pai na arquibancada. Percebendo o fato de que eu estava evitando a pergunta, minha mãe brincou com ela. Ao que eu estava grato. Talvez um dia eu confesse e explique a ela sobre o que passei para ficar tão forte quanto sou agora. Mas ainda não era a hora. Especialmente com tudo o que estava acontecendo com a guilda. Eu não gostaria que eles começassem a se preocupar. Talvez um dia. Cidade de Ashton, Distrito Norte, 17 horas. Dentro de uma luxuosa sala, 2 indivíduos sentaram-se frente a frente. Sentado em um dos sofás, Martim, com a cabeça baixa, contou os acontecimentos de hoje. E foi o que aconteceu. Depois que ele terminou de falar, Martim calou a boca. Ele não ousou pronunciar outra palavra. Isso não foi uma escolha. Foi por causa do medo inato que ele tinha em relação ao homem que estava sentado diante dele. Então Alex falhou, hein? Sorrindo levemente, um homem velho com cabelo grisalho claro e camiseta cinza claro bateu no descanso de braço de sua cadeira. Tocar. 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 A cada toque de seus dedos, Martim sentia como se seu coração batesse junto com ele. Suor frio apareceu em suas costas. Sabendo quem era o homem diante dele, ele não ficaria surpreso se fosse repentinamente descartado e deixado para morrer em algum lugar da cidade de Ashton. Não, eu já cheguei até aqui, não posso falhar aqui. Cerrando os dentes, Martim abaixou a cabeça e tentou se desculpar. No entanto, antes que ele pudesse fazer isso, olhando na direção de Martim, a voz profunda do velho ecoou pela sala. Não se preocupe, não estou bravo, foi algo que nem eu esperava. Suspirando de alívio, Martim levantou a cabeça e tentou agradecer ao velho. Obrigado, Cauú. Jato.
No entanto, assim que Martim levantou a cabeça, uma adaga o perfurou no olho direito. Gritando de agonia, Martim cobriu o olho com a mão enquanto o sangue escorria no chão. Qual a... Cale-se. Olhando na direção de Martim, uma enorme pressão caiu sobre ele, fazendo-o calar a boca imediatamente. Eu já te perdoei, se continuar gritando não vai acabar só com um olho. Limpando a mão com um lenço branco, o velho falou ao que Martim acenou com a cabeça em compreensão. Obrigado por sua generosidade. Satisfeito, o velho recostou-se na cadeira. Então, você está dizendo que o nome do garoto que bateu em Alex era Ren? Apressadamente acenando com a cabeça, Martim respondeu. Sim. Rendover, Rendover. Repetindo o nome do garoto que bateu em Alex algumas vezes, o velho pensou um pouco antes de voltar sua atenção para um homem de meia idade parado na entrada da sala. Tim, chama o Matthew aqui. Como quiser, mestre. Acenando educadamente com a cabeça, o homem de meia idade chamado Tim saiu silenciosamente da sala. Toque, toque. Logo depois, momentos após o sumiço de Tim, alguém bateu na porta. Pai, você me ligou. Abrindo ligeiramente a porta, um jovem vestindo um terno preto acinzentado entrou na sala. Ele parecia estar no final da adolescência ou algo assim. Seu rosto era bonito com um par de olhos extraordinariamente brilhantes que pareciam ser capazes de ver através do coração. A primeira impressão que esse jovem deu foi que ele era um indivíduo refinado com uma cabeça brilhante em seus ombros. Se esse jovem tivesse um livro nas mãos, provavelmente não pareceria diferente de um estudioso. Olhando para o jovem diante dele com grande interesse, uma pitada de orgulho apareceu na voz do velho quando ele perguntou. Sim, por acaso você conhece um garoto da sua idade chamado Rendover? Surpreso com a pergunta, o jovem olhou confuso para o velho. Rendover? Sim, esse é o nome dele. Sorrindo amplamente, Matthew assentiu. Mas é claro, éramos melhores amigos no ensino médio. Capítulo 82, Encaixa 1. Domingo, Guilda Galsicus 80º andar. Foi no dia seguinte à batalha entre mim e Alex. Eu estava atualmente no escritório do meu pai. Sentado em um grande sofá cinza, dei uma olhada no escritório. Do meu lado oposto, meu pai, trabalhando em uma grande escrivaninha de pau rosa, estava ocupado compilando uma pilha de papelada. Enquanto compilava a papelada sobre a mesa, sua caneta deslizava em movimentos rápidos e fluentes pelos papéis em sua mesa. Ele parecia incrivelmente eficiente. Olhando fixamente para a mesa do meu pai, ao nível dos olhos, um grupo de papéis, uma pilha de blocos de papel de garçom, um laptop portátil e vários monitores cuidadosamente colocados em cima da grande mesa. No chão, abaixo da mesa, havia uma torre de PC que zumbia baixinho. Em pequenas ocasiões, a luz azul piscava no topo da torre do PC, sinalizando que estava ligada. Na parede à direita, post-its apareciam em cima de uma placa de madeira com várias etiquetas e fotos marcadas. Embora o escritório não fosse dos mais organizados, a quantidade de papéis em sua mesa mostrava quanto trabalho meu pai estava investindo todos os dias para manter a guilda funcionando. Rein. Enquanto eu estava ocupado olhando em volta, interrompendo o silêncio, meu pai falou. Sim. Colocando a caneta na mão, os olhos obsidianos de meu pai me encararam. O que você acha da nossa guilda? Seja honesto. Surpreendida por um segundo, recostei-me no sofá. O que eu achei da guilda? Honestamente, foi ruim. Pelo que vi ontem e hoje, a guilda não estava unida. Foi dividido em diferentes facções e houve uma evidente luta pelo poder. Eu nem sabia como eles conseguiam manter o que estava acontecendo dentro da guilda em segredo de forasteiros. Eu apostaria que as guildas de bronze ou prata adorariam capitalizar com esta notícia. Quero dizer, por que não? Embora Galsicus estivesse falhando, se as guildas estivessem procurando expandir, absorver Galsicus era a melhor coisa a fazer.
Especialmente desde agora, Galsicus era apenas uma guilda no nome. Era apenas um título vazio. Era como uma loja que não vendia nada. A única razão pela qual ainda estava de pé hoje era por causa dos esforços de meus pais. Mas isso não iria durar muito. Mesmo eles vão desmoronar com todo esse trabalho. Enquanto meus pensamentos chegavam até aqui, não pude deixar de me lembrar do fato de que meus pais ainda estavam trabalhando no domingo. Nenhuma vez eles descansaram. Se as coisas continuassem assim, eu não daria à guilda um ano antes que ela fosse forçada a se dissolver. Hesitando um pouco, olhei para a expressão séria de meu pai e compartilhei meus pensamentos. Se eu tivesse que ser honesto e terrível. Os membros da guilda, em vez de estarem unidos, estão claramente divididos em facções. Enquanto eu relatava meus pensamentos honestos, balançando a cabeça, Ronald suspirou. A julgar pela maneira como você está falando, posso imaginar que você já descobriu como as coisas estão indo dentro da guilda. Olhando para as pilhas de papel abaixo dele, um traço de tristeza apareceu nos olhos de meu pai enquanto ele murmurava. Infelizmente, a guilda está em um estado de forte declínio. Empilhando cuidadosamente os papéis em sua mesa, apoiando-se em sua cadeira, meu pai olhou para o teto. Meu plano era um dia deixar você ser o mestre desta guilda. Eu queria passar esta guilda para você para que no futuro você a levasse a um maior sucesso. Olhando para a gaveta de sua escrivaninha, meu pai tirou uma chave de prata do bolso e a enfiou na gaveta. Clank! Destrancando a gaveta, meu pai a abriu. Tirando um grosso livro verde, meu pai olhou para ele por um segundo. Uma pitada de nostalgia apareceu em seus olhos. Quando vi você lutar ontem, observei que apesar de ter uma ótima defesa, faltava algo importante. No começo, pensei que fosse uma arte de ataque, mas depois que pensei mais nisso, percebi que este livro seria mais benéfico para você. Dando uma última olhada no livro, meu pai o entregou para mim. Aqui. Chocado, olhei para o meu pai. Embora ele parecesse estoico e indiferente, seus olhos carregavam calor dentro deles. O que quer que ele estivesse me dando, era definitivamente precioso para ele, e agora ele estava me dando. Obrigado. Assentindo solenemente, peguei o livro verde. Jamais esquecerei seu favor. 3 estrelas passos à deriva. Arte do movimento que avança a cada passo. A cada passo dado, a velocidade do usuário aumentará. A menos que o usuário pare, a velocidade aumentará continuamente até que o usuário fique sem mana ou devido a uma lesão. TSSSS. Isso era exatamente o que eu precisava. Uma arte do movimento. Isso foi uma coincidência? Olhando para o meu pai, ele tinha um olhar onisciente. Como se soubesse desde o início que eu precisava disso. Acho que ele não era um mestre de guilda por nada. Depois de ter me visto lutar apenas uma vez, ele já podia detectar o que eu estava perdendo. Com essa arte de movimento, minha força veria outro impulso. Especialmente porque eu já estava quase chegando ao nível F+, e eu podia sentir que faltavam apenas alguns dias. Enquanto eu estava ocupado admirando o livro, apontando para o livro, meu pai disse: Essa arte de movimento é uma das melhores artes da guilda, e eu tecnicamente não deveria dar isso a você. A razão é que é contra as regras, já que eu normalmente precisaria obter a permissão do conselho antes de poder mostrar isso a você, mas... Parando, virando-se, meu pai olhou para a janela do escritório. Em direção às ruas movimentadas da cidade de Ashton. Com voz firme, ele disse: Mas olhando para o estado da guilda, não vejo necessidade de ser reservado. Ainda de costas para mim, meu pai, Ronald Dover, olhava resolutamente para as pessoas que entravam e saíam do prédio. Após uma breve pausa, ele se virou e com uma voz solene disse: Quero criar um ramo diferente para nossa guilda. Um ramo? Surpreso, inclinei minha cabeça em confusão. Se a guilda estava falhando, por que criar uma filial?
Isso simplesmente não fazia sentido. Sim, e você vai liderá-lo. O que? Chocada, olhei para meu pai com os olhos arregalados. Que tipo de piada foi essa? Eu ainda estava no meu primeiro ano na fechadura. Como eu poderia ter tempo suficiente para administrar uma filial? Pedir-me para operar uma filial significaria que eu não teria tempo nem para assistir às minhas palestras, muito menos às aulas. Observando as ruas abaixo dele, Ronald Dover sorriu. Ren, neste mundo, você é um peão ou um rei? Você pode ser alguém que segue continuamente a vontade dos outros ou ser alguém que dita sua própria vontade. Embora estabelecer uma filial de uma guilda fracassada pareça uma ideia estúpida, na realidade, meu objetivo não é criar uma filial. Percebendo uma dica sutil em suas palavras, um pensamento repentino me ocorreu quando olhei para meu pai em estado de choque. Você não quer dizer? Sim, e eu quero que você crie um grupo de mercenários. Um grupo de mercenários. Um grupo composto por indivíduos talentosos não afiliados que fazem tarefas por dinheiro. Seja matando certos monstros, vilões ou indivíduos corruptos. Eram eles que você chamaria. Os grupos de mercenários eram tão populares quanto as guildas, sendo alguns tão influentes quanto algumas das principais guildas no domínio humano. E meu pai estava me pedindo para montar uma corporação de mercenários. Colocando minha mão no meu queixo, eu pensei sobre isso. Se for um grupo de mercenários. Era possível. Apesar de difícil, foi possível. Definir um grupo de mercenários não foi fácil. Havia 2 requisitos para estabelecer um corpo de mercenários. Ter pelo menos um indivíduo com certificação de herói ou obtenha uma recomendação de uma guilda graduada. Embora eu não pudesse obter uma certificação de herói porque ainda não havia me formado na academia, com a recomendação de meu pai, montar uma corporação de mercenários não era um sonho. Criando minha própria organização. A ideia parecia tentadora. Criando uma organização cheia de pessoas que eu poderia controlar. Quanto mais eu pensava sobre isso, mais eu percebia que era disso que eu realmente precisava. Depois de perceber que nem sempre as coisas acontecem de acordo com o planejado, em vez de ficar passivo, por que não montar minha própria organização? Uma organização que operava nas sombras como meus capangas. Se Kevin e os restos eram a luz, por que não ser a sombra? Lambendo meus lábios secos, cruzei as pernas e pensei. Se eu ia fazer isso, eu também posso ir grande. Com meu conhecimento do futuro, eu conhecia certas pessoas que não tinham muito tempo no romance, mas eram de fato extremamente talentosas por si mesmas. Com o apoio da minha própria organização, não precisaria me preocupar com os problemas que me perseguiam desde o primeiro dia em que reencarnei. Sim, por que não pensei nisso antes? Firmando minha mente e olhando para meu pai, eu disse: tudo bem, vou fazer. Acenando com a cabeça e vendo meus olhos resolutos, um sorriso apareceu no rosto de Ronald Dover. Boa escolha. Saindo do escritório do meu pai, já comecei a pensar em todas as pessoas talentosas que eu poderia recrutar para ingressar na futura corporação de mercenários. Eu já tinha algumas pessoas em mente. Quando eu estava prestes a fazer uma lista das pessoas que eu queria que se juntassem ao meu grupo de mercenários, naquele momento meu telefone vibrou. Ligando o telefone, verifiquei quem estava me ligando. Logo um sorriso surgiu em meus lábios. Exatamente a pessoa que eu estava procurando. Smausnak apareceu no identificador de chamadas. Olá. Assim que peguei o telefone, o rosto de Smausnak apareceu em uma tela de holograma. Já faz um tempo. O que há? Onde você está? Eu posso ouvir muitas pessoas ao seu redor. Eu estou na guilda dos meus pais. Eu levantei meu telefone e mostrei a ele o cenário próximo. Estive resolvendo as coisas da família na guilda. Realmente? Sim, de qualquer maneira, eu preciso falar com você sobre uma coisa. Vá em frente.
Não no telefone, encontre-me perto da minha guilda no Distrito Norte. Isso é meio longe. Confie em mim, você não vai se arrepender do que vou dizer a você. Vendo-me sorrir misteriosamente, a expressão de Smausnak tornou-se cética. No final, ele assentiu. Tudo bem. Perfeito, tudo bem, até daqui a pouco. Sorrindo triunfantemente, desliguei o telefone. É melhor que seja. Tac. Desligando o telefone, um traço de sorriso apareceu em meu rosto. Vestindo meu casaco, fui em direção a um café próximo e enviei a Smausnak minha localização. Eu me pergunto o quão grande minha organização se tornará. Capítulo 83, Encaixa 2. Obrigado por ter vindo. Tomando um gole do meu café com leite, olhei para Smausnak, que estava sentado no assento oposto ao meu. Com os braços e as pernas cruzados, Smausnak me olhou irritado. É melhor que valha a pena. Levei 30 minutos para chegar aqui. Eu sou um homem ocupado. PTTFFF. Cobrindo minha boca, eu quase ri alto. Pare de se iludir. Além de mim, não há mais ninguém que você gerencie atualmente. E. Sem palavras, o comportamento de Smausnak desmoronou, pois ele não conseguia encontrar palavras para refutar o que eu disse. Era verdade. Na segunda metade do romance, quando Smausnak conhece Kevin, ele ainda estava desempregado. Isso significava que, além de mim, não havia mais ninguém que ele administrasse. Embora ele não estivesse mentindo sobre levar 30 minutos para chegar aqui, ele não estava nem um pouco ocupado. Ele estava apenas fingindo estar ocupado. Com uma veia saltando de sua testa, Smausnak estendeu sua mão em minha direção. Vá direto ao ponto. Balançando a cabeça, de repente fiquei sério. Travando meus dedos juntos, descansei meu queixo sobre eles. Olhando diretamente nos olhos verdes de Smausnak, eu disse solenemente. Quero criar um grupo de mercenários. Parabéns. Obrigado, e você vai estar nele. Acenando com a cabeça repetidamente, um sorriso apareceu no rosto de Smausnak. Era o sorriso de alguém que transcendeu a humanidade. Então deixe-me ver se entendi. Você me fez vir até aqui para me juntar ao seu grupo de mercenários que ainda não foi fundado nem tem nenhum membro? Sim. Como esperado de alguém tão inteligente quanto uma cobra pequena. Ele imediatamente entendeu o que eu disse. Quem disse que sou o único membro? Há outros. Não, ainda não. Smausnak olhou para mim com uma expressão estupefata. Eu cocei a parte de trás da minha cabeça e tomei um gole do meu café com leite e murmurei. Eles eventualmente se juntarão. Ah! Sem palavras, o suspiro de Smausnak aumentou enquanto ele não sabia se ria ou chorava. É sempre assim com ele. Sempre fazendo propostas que não faziam sentido e ainda parecendo tão confiantes. Quase certo de que tudo o que ele estava planejando teria sucesso. Smausnak simplesmente não entendia. De onde veio essa confiança? Suspiro, me desculpe, mas vou ter que recusar. No final, mesmo que ele estivesse um pouco tentado, Smausnak recusou. Mais do que ele não querer entrar. Era mais como se ele não pudesse entrar. Em primeiro lugar. Se não fosse por sua situação atual, ele nunca teria trabalhado no mercado negro em primeiro lugar. Quero dizer, por que alguém tão talentoso como ele trabalharia como corretor de baixo escalão no mercado negro? Simplesmente não batia. Você tem mais alguma coisa a dizer? Não incomodado com a recusa de Smausnak, suspirei exageradamente e murmurei em um tom que Smausnak podia ouvir. Suspiro, e aqui estava eu fazendo isso para o seu próprio bem. Balançando a cabeça, terminando sua bebida, Smausnak se preparou para sair. Eu acho que você realmente só me ligou para perder tempo. Apoiado no meu assento, e olhando para Smausnak que se preparava para sair, em uma voz que só nós podíamos ouvir, eu disse.
Eu sei que você está sendo caçado pelo Monolith. O que? Plaque. Levantando-se abruptamente, a cadeira atrás de Smausnak caiu. Apontando para mim, sua voz tremeu. Sei como você sabia. SHHH. Colocando meu dedo na boca, fiz sinal para Smausnak se acalmar e se sentar. Primeiro, acalme-se. Olhe ao seu redor, todos estão olhando. Olhando ao seu redor, Smausnak notou que todos o encaravam. Ah, desculpa. Desculpando-se, Smausnak respirou fundo para acalmar sua mente. Ele então começou a esfregar a testa. Tudo bem, estou melhor. Após uma breve pausa, ainda de pé, uma pequena carranca surgiu em suas sobrancelhas. Olhando para mim, ele disse: Como você sabia? Dando uma olhada no latte meio cheio em minha mão, girei o copo. Como eu sabia? Bem, vamos apenas dizer que você não é a única pessoa que pode cavar o passado de outra pessoa. Bem, mais ou menos. Enquanto escrevia sobre eles, conhecia sua história de fundo. De qualquer forma, se você se juntar a mim, posso ajudá-lo com relação à situação do Monolith. Franzindo a testa, após uma breve pausa, Smausnak não pôde deixar de pedir mais uma vez para obter a confirmação. Quando você mencionou o Monolith, você quer dizer o mesmo Monolith que eu estou pensando? Sorrindo misteriosamente, eu balancei a cabeça. Sim, aquele Monolith. O mesmo Monolith que você está pensando e o equivalente da União para Vilões. TSSSSS. Sentando-se, o rosto de Smausnak tornou-se sombrio. Sua reação foi compreensível. A razão pela qual Smausnak estava trabalhando no mercado negro era justamente por causa do Monolith. Uma organização oculta que abriga os vilões mais fortes e poderosos do domínio humano. Também conhecido como Anti-União. Depois de ter sido pego tentando se infiltrar nas fileiras do Monolith, uma enorme caçada pela cabeça de Smausnak começou. Por causa do quão poderoso o Monolith era, Smausnak só poderia ficar impotente dentro do mercado negro. A única organização que mal poderia protegê-lo. Se não fosse pelo fato de Smausnak ter conexões com alguns dos superiores do mercado negro, ele já teria sido pego pelo Monolith. Com a ajuda deles, ele conseguiu um emprego em uma corretora onde poderia se esconder. Se você escolher confiar em mim como antes, eu prometo que não vai se arrepender. Hesitando um pouco, Smausnak olhou para mim antes de dizer: Sei como você descobriu sobre minhas circunstâncias e o Monolith. Recostando-me na cadeira, sorri. Oh, acredite em mim. Não há ninguém que saiba mais sobre o Monolith do que eu. Bem, eu era o autor deste mundo, afinal. Por causa da importância que eles se tornam no segundo volume do romance, tive uma compreensão profunda do Monolith. Com quem seus membros se comprometeram, onde seu esconderijo secreto estava localizado e quais planos eles estavam preparando. Eu sabia de tudo. E claro, eu também sabia sobre as circunstâncias de Smausnak. Afinal, ele era um personagem importante que apareceu na segunda metade do romance. Ficando em silêncio por alguns segundos, Smausnak olhou profundamente para mim. Embora eu não pudesse ler seus pensamentos, sabia que ele estava calculando suas opções. Ele podia confiar em mim ou continuar com o que quer que estivesse fazendo no mercado negro. No final, sua decisão se resumiu ao quanto ele confiava em mim. Depois de mais alguns segundos. Dando um suspiro longo e exausto, Smausnak estendeu a mão em minha direção. Eu nem sei por que estou fazendo isso, mas, e tudo bem, se você cumprir sua promessa, eu me juntarei a você. Haha, eu sabia que você faria a escolha certa. Estendendo minha mão para frente, nós dois apertamos as mãos. O primeiro membro do meu grupo de mercenários se juntou oficialmente. Depois de apertarmos as mãos, o humor de Smausnak melhorou um pouco. Pensando um pouco, olhando para mim, ele perguntou: Qual será o nome do grupo?
Sem hesitar, respondi. Caissa. Caissa? Sim, em homenagem à deusa do xadrez. Franzindo a testa, Smausnak colocou a mão sob o queixo, pois não podia deixar de ficar confuso. A deusa do xadrez? Por que xadrez? Sorrindo, liguei a função holográfica do meu telefone. Logo um tabuleiro de xadrez foi projetado diante de nós. Apontando para o tabuleiro de xadrez, eu disse. O grupo mercenário consistirá em 8 assentos principais. Cada um de acordo com as principais peças de xadrez neste tabuleiro. Parando para ter certeza de que Smausnak estava me seguindo, continuei. Haverá um rei, uma rainha, 2 torres, 2 bispos e 2 cavalos. Qualquer outro membro será um peão. Dependendo da habilidade, atribuirei a eles um assento ACC. Balançando a cabeça, Smausnak me cortou no meio da minha frase. Deixe-me adivinhar, você é o rei, certo? Se sim, quem são os outros membros que você está pensando em recrutar e quem será a rainha? Olhando para a pequena cobra por um breve momento, eu balancei a cabeça seriamente. Eu entendo. Se você é tão inflexível quanto a se tornar a rainha, eu não me importo. Assentindo com a cabeça, Smausnak manteve a calma. Sarcasmo e provocações mal o incomodavam agora, provavelmente porque ele sofreu muita vergonha e humilhação. Abandonar seu orgulho foi difícil no começo, mas depois de perceber que não havia como retaliar, ele só podia ignorá-lo. Especialmente desde que ele agora era seu chefe. Não, eu estou bem. TSK, que chato. Estalando minha língua, eu continuei. Você é meu primeiro membro e, depois de pensar um pouco, decidi que você será bispo. Franzindo a testa ligeiramente, ele não pôde deixar de perguntar. Por que um bispo? Sorrindo, eu não elaborei. Não queria que ele percebesse qual seria seu papel antes que fosse tarde demais. Por que eu disse? Não estava realmente relacionado ao xadrez, mas normalmente os bispos eram pessoas que geralmente recebiam uma posição de autoridade e supervisão. Precisamente o papel que Smausnak desempenhará em nosso grupo. Embora ele não fosse forte. Ele tinha conexões e uma cabeça brilhante em seus ombros. Com seus talentos, o grupo de mercenários será capaz de se expandir adequadamente sem nenhum problema em encontrar as conexões certas para suprimentos, poções e outras coisas que geralmente davam dores de cabeça às guildas e outros grupos de mercenários. Se eu tivesse que colocar isso sem rodeios. Ele era a babá do grupo. Depois de explicar mais algumas coisas para Smausnak, olhando para o meu relógio, verifiquei a hora. Plac. Terminando minha bebida, levantei-me. Tudo bem, acho que é isso por enquanto. Eu tinha muito o que fazer. Definir um grupo de mercenários não foi fácil. Havia um monte de coisas que eu tinha que fazer até o final do dia. Como? Faça uma lista de pessoas que eu gostaria de recrutar para o meu grupo. Encontre um local apropriado para o grupo. Registre o nome do grupo. Somente depois de concluir todas essas tarefas, eu finalmente poderia começar a recrutar membros. Felizmente, eu já tinha uma ideia de quem recrutar, o que significa que agora a principal prioridade era encontrar um local apropriado e registrar oficialmente o nome do grupo para que finalmente pudéssemos ser considerados um grupo mercenário adequado. Levantando-me, me despeço de Smausnak e me dirijo para a saída do café. Logo antes de me separar de Smausnak, eu disse. Encontre-me amanhã e lhe darei uma lista de pessoas que quero recrutar. Ok. Acenando com a cabeça, Smausnak observou minha figura sair do café. Ao fazê-lo, não pôde deixar de pensar. Espero ter tomado a decisão certa. Capítulo 84, Caissa 3. Nome da Mercenary Corp, Caissa. Grau, V1. Membros, V1. Fundador, Reindover. Fiquei sob o sol escaldante e o céu azul, aproveitando o clima claro e quente da cidade de Ashton. Saindo de um prédio enorme,
olhei para um cartão azul em minha mão. O cartão era feito de metal e no verso havia um grande romano I gravado nele. Isso significava a classificação do grupo mercenário. Como este mundo gosta de classificar tudo, o corpo de mercenários também foi classificado. Eles foram de 1 a 5, sendo 5 o melhor. De qualquer forma, fileiras à parte, porque Smalsnak ainda não havia se juntado oficialmente à guilda, a contagem de membros no cartão era de 1. Quando ele entrar, o cartão mudará de acordo. Uma das coisas que me deixou um pouco hesitante ao criar a corporação foi se eu deveria usar um pseudônimo ou meu nome para a seção do fundador do cartão. Idealmente, meu objetivo era tornar este um dos grupos mercenários mais fortes no domínio humano. Eu não tinha certeza se tornar meu nome conhecido seria o ideal ou não, mas... no final, decidi usar meu nome. Não havia razão para eu esconder minha identidade. Afinal, eu criei isso como afiliado da Galsicus. Mesmo que eu tentasse esconder, as pessoas facilmente deduziriam quem eu era. Tudo bem, agora que estabeleci com sucesso o corpo de mercenários, é hora da próxima tarefa. Colocando o cartão de volta no bolso, verifiquei meu relógio. 18h45. Vendo a hora, me movi em direção ao meu próximo local. Eu tinha marcado uma reunião com alguém para um possível local que eu poderia usar para a sede da Caixa. Eu tinha verificado muitos lugares através do meu telefone, mas pensei que aquele para o qual eu estava indo no momento se encaixava melhor no meu ideal para a sede. Bem-vindo. Chegando dentro de um grande armazém, um homem gordo de meia-idade vestindo um terno preto amassado veio me cumprimentar. Tirando do bolso um lenço branco, enxugou o suor acumulado na testa. Então, olhando para mim com expectativa, o homem gordo de meia-idade brincava com as mãos. Era evidente por seu comportamento que ele queria se livrar do lugar a todo custo. Olhando para o espaço, eu balancei a cabeça. O armazém, embora vazio, era extremamente grande. Ele estava localizado a uma certa distância da cidade principal e, além de algumas estradas e vegetação, realmente não havia nada ao redor. Foi justamente por isso que gostei. Simples e chato. Lugar perfeito para esconder a localização da sede. Tudo bem, vou comprar. Verificando o saldo da minha conta e confirmando que eu tinha apenas cerca de 6 milhões de U no meu banco. Decidi comprar diretamente o armazém com a maior parte do dinheiro que tinha. No total, o armazém me custou 4.200.000 U. Embora caro, não me importei. Isso é o quanto eu gostei do lugar. Eu poderia ter alugado um lugar diferente, mas depois de pensar um pouco, optei por comprar meu próprio espaço para fazer as devidas modificações. Dinheiro não era necessariamente um problema para mim. Eu poderia facilmente recuperar o que perdi com ações novamente. Com Smalsnak me ajudando, a repercussão de minhas ações não voltaria e me morderia, pois ninguém seria capaz de me rastrear. Na verdade, com meu conhecimento, eu poderia facilmente ganhar dinheiro suficiente para pagar a dívida da guilda de meus pais. No entanto, sua dívida era provavelmente a menor de suas preocupações. Com o conflito interno acontecendo dentro da guilda, pagar a dívida não adiantaria nada. Além disso, eu também queria envolver minha organização com um véu de mistério. Com este local escondido, acrescentou um elemento de mistério a quem quiser saber mais sobre a nossa organização. Eu não queria criar uma organização com muitos membros. Eu queria manter no máximo 20 membros de elite. Membros que se destacaram dos demais. Qualidade acima de quantidade. Eu queria chegar a um ponto no futuro em que, sempre que um de nossos membros se mudasse, as organizações tremessem. Caixa, armazém. Então, o que você achou do lugar? Olhando para Smalsnak ao meu lado, pedi sua opinião enquanto mostrava a ele o armazém que comprei. Bem, por quê? Tentando encontrar palavras para dizer, Smalsnak ficou sem palavras. A localização do armazém era no meio do nada e o local estava vazio.
Foi triste. Muito triste. Comparado com todas as outras organizações em que Smausnak esteve, mesmo a pior não era tão ruim quanto esta. Olhando para seu empregador ao lado dele, Smausnak realmente não conseguia entender o que estava em sua mente. Mais uma vez, ele não pôde deixar de começar a duvidar de sua decisão de se juntar a ele. Você realmente não precisa responder. Só estava perguntando por educação. Já comprei o lugar afinal. Olhando para a reação dele e encolhendo os ombros, peguei uma pilha de papéis de uma pasta que tinha comigo e os dei para Smausnak. Aqui. O que é isso? Pegando os papéis, Smausnak franziu a testa. Depois de folheá-los, ele não pôde deixar de inclinar a cabeça em confusão. Por que eles? Não faça perguntas, encontre informações sobre eles e envie-os para mim. Você não entenderá a menos que os veja em ação. Ok. Assentindo com a cabeça, Smausnak suspirou antes de dar uma olhada melhor nas listas diante dele. O que acabei de entregar a Smausnak foi uma breve descrição de alguns indivíduos sobre os quais eu queria que ele encontrasse informações. A lista que dei a ele continha muitos nomes, mas precisava reduzi-la. Eu precisava levar em consideração seus personagens, bem como a probabilidade de conseguir convencê-los a se juntar à caixa. Arrogante ou não arrogante? Corajoso ou não corajoso? Movido a dinheiro ou não? Todo mundo era diferente e é por isso que eu precisava de informações. Porque eles eram, afinal, figurantes. Embora eu tenha escrito sobre eles, não sabia muito sobre sua história. Se eu quisesse recrutá-los, precisava me familiarizar melhor com eles para poder seduzi-los de forma mais convincente. Ah, a propósito, Smausnak. Lembrando de algo, olhando para Smausnak, eu disse. Eu destaquei 3 nomes em vermelho, esses são a prioridade máxima. Certifique-se de me dar detalhes sobre eles. Do passado e da situação atual. Eu quero todos eles. Tudo bem, deixe-me ver. Folheando a página, os olhos de Smausnak pararam nos nomes dos 3 indivíduos que destaquei. Sua carranca anterior se aprofundou. Apenas o quê? Embora sua reação fosse compreensível, havia uma razão pela qual eu os priorizei. Não era porque eram os melhores, não. Era porque eles eram os mais fáceis de recrutar, considerando o tipo de circunstâncias em que eu estava. Especialmente porque recrutar pessoas para uma guilda recém-estabelecida era extremamente difícil. Não me interpretem mal embora. Só porque eles eram mais fáceis de recrutar não foi a única razão pela qual destaquei o nome deles. Todos eram indivíduos extremamente talentosos que, sem dúvida, agregariam valor aos membros da guilda. Abrindo uma cópia dos arquivos, olhei para o primeiro perfil destacado. Nome, Vavaleafis. Idade, 16. Imagem, imagem. Trabalho, estudante, bloqueio 976. Potencial, não classificado. Ava no romance era uma domadora de monstros. Ela faz algumas aparições no romance, mas no final, seus papéis sempre tendem a ser pequenos. Ela apenas aparecia em um capítulo e depois desaparecia por mais 20 para aparecer novamente em um capítulo e desaparecer em outros 20. Um verdadeiro extra. Lembro que no último volume do romance, durante o 3º cataclismo, ela deveria fazer outra aparição. Eu tinha planejado que ela aparecesse quando a aliança entre as 4 raças estivesse prestes a sofrer grandes perdas. Ela com um exército de bestas se juntaria à aliança e daria a eles algum espaço para respirar e aumentaria seu ímpeto na luta contra os demônios. Ela finalmente mostraria ao mundo o quão forte era sua profissão. Com um exército de feras, ela dizimaria e destruiria vários demônios de uma só vez. Infelizmente, isso nunca aconteceu. Quando eu estava prestes a chegar nessa parte, eu morri. Uma coisa boa sobre ela era que, como ela não estava muito envolvida com a trama, minha interferência nela não causaria problemas a ninguém. Além disso,
com meu conhecimento como autor, eu realmente sabia sobre a localização de um item que ela deveria obter no final do romance. Era uma espécie de item de trapaça. Essencialmente, permitia que ela controlasse vários animais ao mesmo tempo. Como era para ser dela, eu pegando e dando a ela não afetaria os eventos futuros da história. Ela só vai ser mais forte e mais rápido do que originalmente pretendido. O que era ideal. Pensando até agora, olhei para a próxima pessoa da lista. Nome: Leopoldo Rei. Idade: 32. Imagem: de imagem. Trabalho: de mercenário na corporação Moonlight. Potencial: atual: D. Um mercenário experiente que aparece no terceiro volume do livro. Embora não fosse necessariamente excelente em combate, ele era um líder e comandante muito competente. A razão pela qual o escolhi foi porque precisávamos de alguém com experiência para nos ajudar. Sendo novo, eu não sabia nada sobre como administrar uma corporação de mercenários. Com ele me ajudando, desenvolver esta organização não foi um problema. Mas essa não foi a única razão pela qual o escolhi. Ele tinha outro talento. Ele era um comandante extremamente forte. Durante um dos arcos do romance, Leopoldo se encarregaria de algumas tropas para lutar contra os vilões, e graças a seus feitos heróicos, conseguiu sobreviver e cumprir a missão com perfeição. Ele conhece Kevin em várias ocasiões no romance e, embora Kevin tenha uma boa impressão dele, ele nunca conseguiu realmente entrar na festa de Kevin, o que, com toda a honestidade, teria se beneficiado muito se eles tivessem alguém tão experiente quanto ele para ajudá-los. Suspirando, olhei para o último nome na lista. Nome: Ryan Polive. Idade: 12. Imagem: de imagem. Trabalho: de nenhum. Potencial: DS atual, de não classificado. Uma criança prodígio. Uma criança que nasceu com um cérebro supercomputador. Ele podia calcular a probabilidade de diferentes fatores em questão de segundos. Qualquer que fosse o cenário que lhe fosse apresentado, ele seria capaz de calcular tudo em questão de segundos, detalhando a melhor rota e ação a ser tomada. Ele apareceu no quarto volume do romance e, quando Kevin o encontrou, ele já estava morto. Ele fazia parte de uma guilda de tamanho médio que explorava suas habilidades. Eles continuamente o faziam ficar à noite e o trabalhavam até os ossos. Uma criança de 12 anos. Infelizmente, mais tarde ele foi morto por seu próprio mestre de guilda devido a Kevin frustrar os planos que ele havia feito em várias ocasiões. No final, Kevin pegou o mestre da guilda e o matou na hora. Deve tê-los. Essas eram as 3 pessoas principais que eu havia pensado em recrutar. Olhando para Smalsank que estava ocupado olhando os arquivos que eu dei a ele, eu sorri. Embora ele possa estar duvidando de mim agora, assim que os vir, ele perceberá seu verdadeiro potencial. Eu tinha certeza. Capítulo 85, Passado, Presente e Futuro 1. 7 da manhã. Olhando para o relógio preso na parede da minha casa, fui até a cozinha e fiz um café. As luzes da vila estavam apagadas e eu era a única pessoa na casa. Meus pais já foram para a guilda e Nola estava na creche. Então eu tinha todo o lugar para mim. Deslizando a porta que dava para o jardim, senti a brisa da manhã refrescar meu corpo instantaneamente. Nos últimos dias, estive bastante ocupado. Depois de passar muito tempo reformando o depósito e estudando para as provas, mal tinha tempo para me concentrar no treinamento. O único horário que eu tinha disponível geralmente era de manhã cedo. Respirando fundo, sentei-me de pernas cruzadas no jardim. Já era hora de romper minha classificação. Tirando várias poções do meu espaço dimensional, abri a tampa da garrafa do tamanho de um polegar e engoli uma das poções. Gole. A princípio, a poção não tinha gosto. Mas logo depois, um sabor amargo invadiu as amígdalas da minha língua. O gosto residual era semelhante ao de uma dose de café expresso. Muito amargo. Calça.
Expirando e respirando fundo, concentrei minha mente em espalhar os efeitos da poção por todo o meu corpo. Instantaneamente, as células dentro do meu corpo pularam de excitação. Fluxos de energia circulavam ao redor do meu corpo enquanto um vapor branco lentamente escapava do meu corpo, criando uma névoa branca ao meu redor. Gole. Sem perder o ritmo, depois de sentir os efeitos da primeira poção se esgotando, instantaneamente bebi outra. Assim, repeti o processo mais 3 vezes até que de repente senti meu corpo inchar e os músculos do meu corpo se contraírem. Calça. Calça. Ofegando pesadamente, limpei minha mente. Logo depois, os espasmos pararam e uma onda de energia tomou conta do meu corpo, revitalizando todos os meus músculos. Minha cabeça ficou lúcida, assim como meus sentidos. De repente, tudo ao meu redor ficou mais claro. A gota d'água pingando da folha de grama ao longe tornou-se mais perceptível. O som dos pássaros cantando tornou-se mais aparente e os cheiros ao meu redor se intensificaram. Parecia que tudo ao meu redor estava ao meu alcance. Expirando e me ajustando às mudanças ao meu redor, olhei para minha janela de status. Estado. Nome, Rendover. Classificação, VF+. Força, VF+. Agilidade, VF+. Resistência, VF. Inteligência, VF. Capacidade de mana, VF+. Sorte, V. Charme, G. Profissão. Esgrima LVL.2. O grau de compreensão da espada evoluiu para o próximo nível. O usuário achará mais fácil entender conceitos que antes eram mais difíceis de entender. Manual marcial. 5 estrelas estilo Keiki, reino menor de maestria. Arte da espada criada pelo grande mestre Toshimoto Keiki. Um módulo de 5 estrelas que se concentrava principalmente em atingir o ápice da esgrima e velocidade. Após o domínio, a arte da espada se torna tão rápida que antes que um oponente pudesse pensar em seu próximo movimento, suas cabeças já estariam rolando no chão. 3 estrelas Ring of Vindication, reino menor de maestria. Arte de espada altamente avançada que cria um anel de defesa perfeito ao redor do usuário. Após o domínio, o anel pode criar uma esfera tridimensional que protege o usuário de todos os lados. Devido à falta de recursos ofensivos, o manual foi classificado com 3 estrelas. 3 estrelas Passos à deriva. Arte do movimento que avança a cada passo. A cada passo dado, a velocidade do usuário aumentará. A menos que o usuário pare, a velocidade aumentará continuamente até que o usuário fique sem mana ou devido a uma lesão. Habilidades. G. Indiferença do Monarca. Uma habilidade que permite aos usuários apagar todas as emoções e agir como um monarca supremo que calcula apenas a melhor opção, independentemente da circunstância. Eu fiz isso. Eu passei para a próxima classificação. Eu estava agora a um pequeno posto de distância de alcançar o posto. A julgar pela maneira como eu estava progredindo, se nada de estranho acontecesse, em 1 mês ou 2 eu poderia finalmente avançar novamente. Porque eu tinha consumido a semente do limite, minha velocidade de treinamento era ainda mais rápida do que Kevin. Ainda assim, ele tinha um sistema, então não é como se isso realmente fizesse diferença para ele. Levantando-me, estiquei meu corpo. Eu pude sentir instantaneamente as fibras dos meus músculos sendo mais duráveis e flexíveis. Quase como se o poder dentro deles tivesse dobrado. Caixa. Perfurando o ar, uma pequena onda de choque varreu o jardim. A grama ao redor da área que soquei se partiu e uma rajada de ar varreu os arredores. Nada mal. Assentindo com satisfação e olhando para o meu punho por alguns segundos, decidi voltar para casa. Já era hora de praticar a nova arte de movimento que meu pai me deu. O jardim era muito pequeno para mim, por isso resolvi ir ao parque. Colocando meus sapatos, eu rapidamente saí de casa. Clank. Svoosh.
Como um raio, minha figura disparou pelo parque em velocidades incríveis. Como uma sombra, minha silhueta corria pelo parque. Enquanto eu corria, o mundo ao meu redor ficava cada vez mais lento, quase como se o tempo tivesse parado. No entanto, isso não durou muito, pois logo fiquei sem mana. Uf, uf, uf. Parando e apoiando as mãos nos joelhos, senti o ar da manhã passando por mim. Eu estava cansado. A cada passo que eu dava, minha velocidade aumentava. Era quase como se eu estivesse acelerando sem parar. Passos à deriva. Esse era o nome da arte do movimento que eu praticava. A cada passo que eu dava, minha velocidade aumentava. No começo, eu corria em um ritmo regular, mas com o passar do tempo e quanto mais eu corria, mais rápido eu ficava. Chegou a um ponto em que eu estava correndo tão rápido que quase bati em algumas árvores ao longo do caminho. Isso se devia principalmente ao fato de que eu não conseguia controlar meu corpo adequadamente enquanto corria. Assim me expondo ao perigo. Se não fosse um espaço aberto, eu definitivamente teria me machucado. Gole. Tomando uma poção de recuperação de estamina seguida por uma poção de recuperação de mana, eu me preparei para mais uma vez dar uma volta no parque. No entanto, quando eu estava prestes a continuar praticando, uma voz quente e agradável chamou por mim. Ren, já faz tanto tempo. Franzindo a testa, olhei para onde a voz veio. Com os braços cruzados e encostado em uma árvore, um jovem vestindo um terno preto acinzentado entrou em minha visão. Ele parecia estar no final da adolescência ou algo assim. Seu rosto era bastante bonito e marcante. O terno preto, que era desprovido de rugas, juntamente com seu comportamento, emitia uma aura um tanto arrojada. Sua voz era calorosa e a maneira como ele sorria fazia com que as pessoas ao seu redor tivessem uma boa sensação ao seu redor. Quem era ele? Não me lembro de ter conhecido essa pessoa. Ele era outro conhecido do velho Ren? Quando eu estava prestes a perguntar quem ele era, minha boca se abriu abruptamente. Olá, Mateus. Sorrindo levemente, o jovem se afastou da árvore e veio em minha direção. Rindo, ele disse: Hahaha, você não mudou desde a última vez que te vi. Tímido como sempre. Ba e tum, ba e tum, ba e tum. Meu coração acelerou de repente. Suor frio apareceu nas minhas costas e meu corpo tremeu. O que era esse sentimento? Isso era medo? Por que eu estava sentindo medo de alguém que nunca conheci antes? O que está errado? Quanto mais perto ele chegava, mais esses sentimentos se intensificavam. Abaixando minha cabeça, minha boca mais uma vez se abriu e com uma voz trêmula. Haha, não é nada, Emiátio. O que está acontecendo? Quem é Mateus? E por que eu não conseguia falar? Milhões de perguntas surgiram em minha mente enquanto eu tentava ao máximo assumir o controle do meu corpo. No entanto, foi em vão. Como um espectador, eu só podia observar tudo se desenrolar diante dos meus olhos. Eu me senti impotente. Como um pássaro preso dentro de uma gaiola sem espaço para escapar. O que está acontecendo comigo? Out. Parando bem na frente de Ren, Matthew deu uma boa olhada nele. Percebendo seus ombros tremendo, o sorriso no rosto de Matthew se aprofundou. Entendo, estou feliz em vê-lo novamente, Ren. Eu também. Num tom leve, quase como se estivesse abordando algo insignificante, Mateus falou. Ouvi dizer que você derrotou Alex, e parabéns. Eu não sabia que você tinha isso em você, meu amigo. Ninguém esperaria que você fosse além do rank G, muito menos alcançasse o rank F. Você não acreditaria em como fiquei surpreso quando me disseram que você alcançou o rank F, mente estourada. Enquanto Ren ouvia Matthew falando, seu corpo tremia de vez em quando.
Embora ele tentasse não mostrar nenhuma emoção em seu rosto, em raras ocasiões seu rosto desmoronava quando emoções como tristeza, raiva, desamparo e desespero apareciam nele. Estou tão feliz que você chegou tão longe depois de não se verem por meses. Quando Matthew terminou de falar, coçando a cabeça, Ren disse humildemente. Haha, eu só tive sorte. Sorte, né? Acho que sim. Balançando a cabeça algumas vezes, Matthew fez uma pausa. Olhando diretamente nos olhos de Ren, seu comportamento mudou completamente. Se antes ele era como um irmão mais velho amigável, agora ele parecia um predador cruel olhando para sua presa. Ren, como seu melhor amigo, vim lhe dar um conselho e não faça nada desnecessário batendo em seu ombro, inclinando-se em sua orelha. Matthew sussurrou, e última vez acontecendo agora, não é? Acenando com a cabeça, a voz de Ren tremeu quando ele respondeu. Sim. Ouvindo a confirmação de Ren, Matthew riu alto. Alia, isso é ótimo, isso é ótimo. Estou feliz por estarmos na mesma página. Eu estava preocupado que você pudesse fazer algo Stu. Anel. Anel. Parando no meio da frase, o toque alto vindo de seu bolso ecoou pelos arredores. Franzindo a testa, tirando o telefone do bolso e olhando o identificador de chamadas, Matthew atendeu. Olá, tudo bem, eu entendo, estarei aí em breve. Tac. Após uma breve ligação, desligando o telefone, suspirando, Matthew mais uma vez olhou para Ren. Arrumando o colarinho, ele acenou para ele e se virou. Parece que eu preciso ir. Acho que é isso para o nosso pequeno reencontro. Apesar de curto, fiquei extremamente feliz por ter encontrado você. Vejo você na próxima vez. Acenando para Matthew, Ren sorriu de volta. Sim, até breve. Acenando com a mão até Matthew desaparecer, o rosto de Ren logo se tornou indiferente. Chegando a um banco próximo, sentou-se. Respirando fundo, sua visão escureceu e ele desmaiou. Baque.